Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Deus abençoa os irmãos que já estão aí conosco, né? Os irmãos que sempre estão conosco e aqueles que estão pela primeira vez. Hoje nós estamos aqui para trazer aí mais um estudo da palavra de Deus e também para orar por você, né, meus queridos irmãos? Hoje eu irei falar sobre uma outra seita, né? E estaremos falando também um pouquinho sobre a questão do sábado. Sim, estaremos trazendo aí o esclarecimento dentro da palavra do Senhor. Amém? Então você que quer aprender mais um pouquinho, se você também quiser compartilhar, né, esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e conheçam a vontade do Senhor, a verdade, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 e verso 32. Né, meus queridos? Então precisamos conhecer aí a palavra do Senhor, ler a Bíblia, porque nós sabemos que aqui tem, né, a verdade, certo? Nós, neste momento, eu quero começar a live com uma pequena oração. Eu não vou estender muito, irmãos, né, que eu tô com a garganta, eu não consegui fazer live esses dias, né, devido também minha garganta estava bastante ruim, inflamada, né, e eu tive que poupar a minha voz, porque eu também prego na igreja, né, e eu estava pregando. Então o dia que eu prego na igreja, aí quando chega a noite eu não posso falar mais, né, devido eu tenho que estar poupando a minha voz, certo, e a garganta bastante irritada, né, eu não estava conseguindo nem engolir esses dias, né, a saliva, meu Deus, tanto que estava inchada a minha garganta. Mas graças a Deus, né, tá melhorando aos pouquinho, Deus está dando a vitória. Então hoje, como, né, hoje eu não preguei na igreja, eu fiz uma pequena pregação no Google Meet, né, e agora estou aqui para trazer o estudo da palavra do Senhor. Então hoje também já oramos na igreja, no ministério de oração, e não vou poder estender muito devido a garganta está bastante irritada, amém? Mas eu quero aqui começar com uma oração apresentando a sua vida. Quero que você coloque aí a mão sobre o teu coração, né? Você que está enfermo, você que está com algum problema, alguma tristeza, né? Carregando alguma angústia no teu coração, né? Que você ore comigo, porque eu creio que Deus ele vai te visitar. Amém? Então nesse momento, vamos fazer uma pequena oração. Nossa irmã Serrana Morales está conosco. Joel Clarindo está conosco. Nossa irmã Ordália. Amém. Está dizendo que acabou de chegar na igreja e foi ensino. Que bênção, né? Diná Palhano. Deus abençoa também a sua vida. Dinalva. Amém. Deus abençoa meus queridos irmãos. Amém? Então vamos clamar o nosso Deus, né? Coloca a mão no teu coração. Grande Deus e eterno Pai. Soberano Deus, neste momento, nós estamos aqui, meu Deus, diante da tua gloriosa e da tua santa presença. Pai, neste momento eu quero pedir ao Senhor que perdoe-nos, ó Pai, por todos os nossos pecados, cometidos e omitidos, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor que nesta hora, que o Senhor possa estar visitando todos aqueles que estão acompanhando esta live. Pessoas que estão enfermas, acamadas, entubadas no hospital, pessoas que estão nos presídios, pessoas agora que são parte da autoridade, Senhor, do nosso país ou de outros países também. Eu oro também pelos funcionários públicos, eu oro pelos médicos, oro pelos enfermeiros. Senhor, meu Deus, eu oro também pelos caminhoneiros, pelas pessoas que estão, meu Pai, neste momento no seu trabalho, aqueles que estão na sua casa, pedindo a restauração da sua família. Aqueles que pedem a restauração espiritual, até mesmo a cura, a libertação de uma angústia, de uma tristeza que se apoderou do teu coração. Repreende esse espírito maligno do suicídio, da morte, da enfermidade. Queima, Senhor, esta obra de macumbaria que fizeram contra esta vida. Pai, vai libertando agora essa pessoa do câncer. Venha abençoar esta pessoa que está, meu Deus, lutando, que está buscando para poder conseguir tirar a tua habilitação. Essa pessoa, meu Pai, que pede para que o Senhor trabalhe na tua causa. Coloca as tuas mãos agora, preparando tudo, assinando a vitória desta pessoa, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, eu creio na obra do Senhor. Eu creio no teu trabalhar, eu creio no teu mover, eu creio no teu agir.
Eu creio, Senhor. Toca agora, meu Deus, na pele, nos ossos, no sangue, da cabeça à planta dos pés, na vida dessa pessoa. Toca agora, tira o impedimento, tira a opressão de sobre a vida dela, tira o mal do caminho dela, da casa dela, da família dela. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Abençoa a nossa vida. Faz, ó Pai, o teu querer em nossas vidas, a tua vontade. Aquilo que é do Senhor, que venha prevalecer, mas aquilo que não é, que seja retirado, repreendido e queimado pelo sangue do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos agora que cada pessoa que se encontra com o seu nome no pedido de oração, meu Deus, que seja visitado agora. Esta pessoa que também, ela está orando comigo, que ela seja visitada. Nossa irmã, Senhor, que está com seu filho, meu Deus, agitado. Senhor, meu Pai, restaura a saúde dele, a mente dele, para que ele volte ao normal, a ser aquele jovem. Senhor, meu Deus, calmo, Senhor. Meu Deus, coloca as tuas mãos agora sobre a mente, Senhor, deste jovem, desta pessoa que está tomada pelo desespero, pela agitação. Senhor, acalma a tempestade. Acalma, Senhor, esta vida. Coloca as tuas mãos queimando esta enfermidade, esta opressão, esta seta maligna. Se é um espírito maligno que está causando tudo isso, que ele seja queimado, que ele seja repreendido agora de sobre essa vida. Pai, que o Senhor venha libertar agora essa pessoa desse problema, dos ossos, do sangue, da pele, dos nervos, da vista, do ouvido, da garganta. Queima agora do pulmão, do coração, do fígado, do baço. Meu Deus, meu Pai, queima agora esse problema do intestino, dos rins desta pessoa, da próstata, das pernas, dá o livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, livra do acidente, livra da morte. Aquela pessoa que está desaparecida, que seja encontrada, com vida. Aquela criança, aquele jovem que sofreu abuso e carrega traumas. Meu Deus, dá a libertação desse trauma. Aquela pessoa que está com o coração cheio de mágoa, tristeza e angústia. Tira agora, Pai, todo o mal. Meu Deus, queima espírito enganador. Pai, não deixa essa pessoa enganada pelo diabo. Deus, tenha misericórdia. Ó Deus de poder. Não deixa, Pai, essa pessoa cair no laço, nem na armadilha do diabo. Dá o livramento para todos nós, ó Pai, tem misericórdia. Nos livra, Pai, das setas malignas. Nos livra, Pai, de todo mal. Meu Deus, coloca, Pai, o amor. Coloca a fé, o temor dentro do nosso coração, do coração da nossa família. Pai, abençoando agora este lar, onde está chegando a minha voz. Abençoa esta vida, que essa pessoa receba agora a unção do Espírito Santo, o renovo, a restauração, força para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para ir para a tua casa, meu Deus. Pai, que esta pessoa volte a ter prazer de estar na tua presença. Faz a obra nesta vida, neste coração. Liberta essa pessoa agora de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, queima agora esta dor. Queima agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Faz a obra, faz a obra, faz a obra. Vai abençoando, vai expulsando todo mal agora. Todo mal agora vai saindo desta vida. Vai saindo deste corpo, vai saindo desta casa, impedimento. Meu Deus, meu Pai, abre essa porta que está fechada. Abre essa porta, prospera esta vida, queima o devorador, queima o destruidor. Joga por terra, Senhor. Esta pessoa, Pai, que está aí lutando contra o devorador, porque o devorador quer dominar a tua casa. O destruidor quer dominar a tua casa, Senhor. Quer tirar tudo que ela tem, mas maior é o Senhor. Estende as tuas mãos, salva esta família, salva esta alma. Dá força para essa pessoa que está afastada de ti voltar para a tua casa. Meu Deus, toca nesse coração para que esta pessoa se renda ao Senhor, aos teus pés. Te sirva, te adore, te exalte. Abandone o mundo, abandone o pecado. Ajuda essa pessoa a abandonar o pecado. Senhor, a mentira, a vaidade. Meu Deus, o modismo, o homossexualismo, o lesbianismo. Ajuda essa pessoa a abandonar tudo aquilo que não te agrada, que é abominação diante dos teus olhos. Faz a obra, Senhor, liberta, Senhor. Quebra esse grilhão do diabo, essa corrente maligna que está dominando, que está prendendo esta vida. Queima esse demônio que está, meu Pai, roubando até mesmo o tempo, Senhor, que era para ser destinado ao Senhor. Queima agora, joga por terra agora essa enfermidade, essa alergia, esse embaraço do diabo, esse mal-estar. Tira agora desse corpo, desta vida. Eu ordeno, sai câncer maligno, sai enfermidade, sai agora desse corpo, desta vida, dessa criança, toda a febre, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, sai agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Nós já vamos para a palavra de Deus, amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui.
Nós já vamos agora para a palavra do Senhor, amém? Eu peço aos meus irmãos que abram comigo a sua Bíblia, né? Eu peço você que abra aí a sua Bíblia comigo, para nós irmos para um estudo muito importante da palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que o inimigo ele gosta de enganar aquela pessoa que não conhece a palavra, aquela pessoa que não ora, né? Então é preciso, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, as doutrinas, né, que existem na palavra do Senhor. É preciso conhecer a doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre uma seita, vamos falar também sobre a questão do sábado, né, e outras coisas mais. Amém? Nesse momento, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, no versículo 8 ou 8, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E caminha. Olha aí, que bênção, né, meus irmãos? Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o Senhor do sábado. E não somente o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do domingo, ele é o Senhor da segunda-feira, ele é o Senhor da terça-feira, ele é o Senhor da quarta-feira, ele é o Senhor da quinta-feira, ele é o Senhor da sexta-feira. Ele é o Senhor de todos os dias. Amém? Então veja bem, nós sabemos, meus queridos irmãos, que o sábado era um dia separado para o descanso. Nós sabemos que neste dia as pessoas, né, separavam este dia para adorar ao Senhor. Ninguém trabalhava na época da lei que foi dada a Moisés. Se alguém fosse pego quebrantando o sábado, burlindo a lei do sábado, esta pessoa era apedrejada segundo a lei que foi dada a Moisés. Você pode ver isso em Números capítulo 15. Nós vamos aqui em Números capítulo 15. Abra a sua Bíblia comigo. Você que tem a sua Bíblia aí? Vamos lá. Números capítulo 15. Deixa eu ver aqui o versículo, né? Eu vou ler aqui o versículo 32. Números, capítulo 15, verso 32, diz assim. Você pode colocar aí no comentário, tá bom? Diz assim. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha, ou seja, cavaco. Cavaco quer dizer lenha. No dia de sábado. Olha aí, era como se fosse esse homem, né, carregando a sua cama no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, muita gente acha difícil servir a Deus hoje, né? Se você for comparar o dia de hoje com a época da lei, era bem mais difícil. Imagina um filho que respondesse o seu pai, né? Ele era tirado para fora, era apedrejado até morrer para tirar a maldição, né, de dentro de casa, do meio da família. Então hoje, o jovem, as crianças, as pessoas gritam com os pais, xinga, fala palavrão, manda o pai sumir e fica por isso mesmo. Mas se fosse na época da lei, não era assim não. Os filhos seriam mortos a pedradas. Então imagina que esse homem, o que mandava aqui, irmãos, era obediência. Tinha que obedecer a Deus,
a ordenança de Deus. Assim como hoje também nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, para que seja demonstrado que temos realmente uma fé viva no Senhor. Mas na época da lei era bem rígido, né? Olha aí a situação, né? Então a gente vê aqui que esse homem estava apanhando lenha. Certamente iria fazer um guisado, né? Alguma comida, ia utilizar o fogão para poder colocar essa lenha, fazer alguma coisa. E esse homem, veja bem, talvez ele estava até com uma boa intenção, fazer comida, né, para matar a fome, né? Mas Deus queria a obediência. E aí o que aconteceu? Ele foi morto a pedradas. E agora aqui, ó, acredito que também iria acontecer isso com esse homem aqui, ó. Olha esse homem quebrantando a lei do sábado, né? Ele estava ali em Jerusalém, próximo ao tanque, né, de Betesda, esperando porque havia uma crendice, né, que um anjo descia e sacudia e agitava a água, e a primeira pessoa que entrava era curada de alguma enfermidade, né? Era uma crendice, tá? Porque o anjo não cura, o anjo não abençoa, o anjo não salva. Quem abençoa é Deus, né? Então as pessoas estavam ali, era colocado ali próximo daquele tanque, havia 5 pavilhões, ou seja, 5 alpendres, aonde ficavam enfermos, mancos, ressecados, surdos, mudos, né? Acredito que tinha um pavilhão para cada enfermo, né? Espécie de enfermidade. E eles estavam ali. E esse homem, 38 anos, não podia caminhar. Mas aí Jesus chegou diante dele e disse: homem, você quer ficar curado? Ele disse: eu quero. E ele não sabia quem é que estava falando com ele. Então ele disse: eu quero. Mas toda vez que eu vejo a água sendo agitada, né, que o anjo agita a água, alguém entra antes de mim e eu não consigo entrar no tanque, né? Eu fico para trás, eu não recebo a minha cura. Estou aqui, ó, sem poder caminhar. Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Simplesmente. Ele levantou, pegou a cama, era dia de sábado, e ele saiu caminhando para a glória de Deus. De repente ele encontra quem? Os fariseus, encontra o povo judeu, né, que guardava a lei do sábado, e aí de repente eles começam a questioná-lo. Peraí, você está quebrantando a lei do sábado. Você está quebrantando o sábado, você está carregando uma cama. Você sabe que não pode carregar a cama, você pode ser apedrejado agora, até a morte. Mas ele disse assim: olha, o homem que me curou, ele me mandou carregar a minha cama. Eu só estou obedecendo a palavra dele. Olha que coisa tremenda, né? E a gente sabe que depois ele teve um outro encontro com Jesus. E Jesus falou assim: agora você vai e não peca, para que não te suceda coisa pior, né? Você ficou paralítico, agora você pode ir para dentro da sepultura. Coisa pior pode suceder a você se você continuar levando uma vida de pecado, se você viver em pecado. Olha aí, meus irmãos, né? Que coisa tremenda, né? Que aconteceu. Amém? Espera aí só um pouquinho. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que surgiu, né, uma certa seita. Eu não gosto muito de citar nomes, né? Mas eu irei falar algumas coisas relacionadas a uma determinada seita, né? Que essa seita acontecia algumas coisas, né? Tipo, alguns adventos, vamos dizer assim, né? E um certo homem chamado Guilherme fundou essa seita, né? Começou a se reunir e ele começou a proclamar, a profetizar que Jesus voltaria em determinado tempo, em determinado ano, né? Citando datas, baseado num texto bíblico de Daniel, capítulo 8, verso 13 e verso 14. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e vamos para o livro de Daniel, capítulo 8, verso 13 ao 14, para você ver o texto que esse tal de Guilherme se baseava, né, para poder montar aí a sua doutrina, certo? Falo da questão da volta de Jesus, e ele era uma pessoa que amava a palavra do Senhor, porém, a gente tem que tomar cuidado, não pegar versículos isolados da Bíblia, né? Porque a gente pode ser enganado pelo diabo. A gente pode acabar pregando uma heresia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia deve ser toda lida, nós devemos respeitar, né,
a palavra do Senhor deve ser lida, deve ser estudada, tem uma regra, né? Você não pode ler apenas o versículo, você tem que ler o texto e o contexto, o que vem antes e o que vem depois daquele texto ao qual você está lendo, você está estudando. Se você for pegar só um versículo, você pode cometer um grande erro, um grande equívoco. Você pode acabar pregando e inventando uma heresia, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos querer estudar a Bíblia isoladamente, sozinho. Eu não quero estudar com ninguém, né? Eu não estou dizendo que você não pode estudar no seu particular em casa, mas tem pessoas que não querem estudar com ninguém, não quer opinião de ninguém, né? Não quer participar do estudo bíblico na igreja, ele quer montar o seu próprio estudo, ele quer viver isolado do grupo da igreja, ele quer servir a Deus sozinho, estudar a Bíblia sozinho, né? Mas nós sabemos que a escritura, nenhuma escritura é de particular interpretação. Então a gente precisa tirar também, né? A gente precisa estudar em grupo e, né, estar disposta a ouvir outras pessoas também o que tem a dizer para a gente chegar num acordo, entender realmente a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler com você, nesse momento, aqui, um texto bíblico, né? Que está no livro de, deixa eu ver aqui. Bom, Marcos 13. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Marcos 13, 32. Então, como eu disse para vocês, gente, essa seita, o que é seita? Seita são aquelas pessoas que não é uma igreja, certo? É uma determinada organização que eles mexem na Bíblia, né? Todos aqueles que mexem na Bíblia ou que criam outro livro, né, dizendo ter a mesma autoridade que a Bíblia, isso daí é uma seita. Por exemplo, tem uma religião que os Mormons, por exemplo, né, os Mormons, eles têm um livro chamado Livro dos Mormons, além da Bíblia. Então, é uma seita, não é uma igreja, é uma seita, né? Então, há um segundo livro, né, que ele segue ali aquilo que está escrito, considera inspirado, às vezes ter o quê? A mesma autoridade que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, certo? Então, existem muitas seitas espalhadas por aí, que eles têm os seus livros, eles têm a sua própria Bíblia, eles têm as suas próprias, os seus próprios livros que eles consideram, né, que foram escritos também inspirados pelo Espírito Santo, dizem se tratar de uma outra revelação de Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Porque a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 8, nem que apareça um anjo, né, do céu e venha anunciar para você outro evangelho, você não pode acreditar. Aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado, está na Bíblia. Nós não precisamos de uma outra revelação, de um outro livro inspirado, de uma outra escritura. Não, nós não precisamos, né? Nós não precisamos, porque já tem a Bíblia, já foi deixada aqui a Bíblia Sagrada, certo? Então, se aparecer um anjo para você, né, de asa, né, vestido todo de ouro, meu irmão, cai fora, né, dizendo, olha, eu tenho outro evangelho, você tem que seguir assim, assim, porque, né, escreve tudo aí num livro, é uma nova revelação que está vindo do céu. Cuidado com isso aí, esse negócio de nova revelação, certo? Porque o diabo, ele é enganador, né? Então tem muito engano por aí, nós temos que tomar cuidado. Então esse Guilherme, ele saiu de uma determinada igreja, né? Fundou esse movimento aí, né? Esse negócio desse advento, e começou a espalhar que Jesus ia voltar, né? 20 anos depois da revelação que ele dizia ter tido, né? Que ele pegou esse versículo da Bíblia de Daniel, capítulo 8, verso 13 ao 14, né? Ele pegou esse versículo e ele fez uma contagem, né? Através do calendário judaico, ele fez uma contagem e ele diz que Jesus voltaria em 1800 e bolinha. Só que aí o povo vendeu suas casas, suas propriedades, ficou aguardando ali a volta de Jesus e nada de Jesus voltar. Depois ele remarcou outra data, dizendo que ele tinha errado, né, que ele tinha usado o calendário judaico, que ele agora iria usar outro calendário romano e que aí ia dar tudo certo. E aí ele marcou uma nova data, dizendo que Jesus voltaria naquela outra data. Chegou a outra data e Jesus não voltou. Né? Olha aí. Eu quero dizer que essa seita, ela foi fundada,
na mentira. Então, olha aí, imagina, já pensou você congregar numa determinada seita que se diz igreja e que foi fundada na mentira? Irmão, nós temos que estar alicerçados na verdade, né? Nós temos que estar alicerçados na verdade, certo? Então vamos lá, eu disse que ia ler o Daniel e não li, né? Vamos ler primeiro o Daniel, depois nós lemos o Marcos, tá bom? Daniel, capítulo 8, verso 13 ao 14, diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, olha, baseado nesse texto bíblico aqui, nesse versículo, esse homem chamado Guilherme, né, ele fez a contagem de 2.300 manhãs e tardes, né, usando o calendário judaico, depois o romano, e aí ele começou a afirmar que Jesus voltaria numa certa data. Porém, Jesus não voltou. E agora eu quero ler com você Marcos 13:32, para você ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Marcos, capítulo 13 e versículo 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. No versículo 35, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Bom, no versículo 32, quando diz assim, ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava na sua condição, natureza humana. Por isso ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho. Por quê? Por que ele não sabia? O Filho não sabia, porque ele estava na sua natureza humana, na condição humana. Por isso Jesus afirmou dizendo que ele não sabia também. Ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, porque eu estou na minha natureza humana, eu estou na condição humana. Mas como Deus, Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Jesus sabe o dia que ele vai voltar agora, né? Porque como Deus, ele sabe de tudo, ele é Deus. Ele não é um Deus menor, como uma certa e determinada seita afirma dizendo que Jesus é um Deus menor. Não, Jesus não é um Deus menor. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Ele é o Salvador da humanidade. Então ele, como Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe até o dia que ele vai voltar, certo? Mas nós sabemos que no momento em que ele for voltar, ele vai aguardar a palavra de ordem do Pai. Quem vai dar a palavra de ordem para Jesus buscar a igreja, arrebatar a igreja, descer para buscar a igreja, encontrar com ela nos ares, é o Pai. Ele que vai dar a palavra de ordem. Entenderam, meus irmãos? Então, olha aí, mas aqui na terra, ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. E nem os anjos sabem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar, né? Deus não vai revelar o dia e nem a hora. É preciso estar pronto. É preciso estar com a nossa lamparina acesa. É preciso estar com as nossas vasilhas cheias do azeite. É preciso estarmos vestidos com a nossa veste nupcial. Amém? Para poder encontrar com Jesus, né? Então, olha aí. Bom, gente, agora, prosseguindo aqui, eu quero dizer para você que esse tal de Guilherme, depois de tantos erros, dele anunciar tantas voltas de Jesus, que não aconteceu nada, ele se arrependeu. Você sabia disso? Ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele pediu desculpa para os irmãos, né? E aí ele voltou para a igreja batista, certo? Ele voltou para a igreja batista e começou a servir a Deus fielmente. Ele se arrependeu de tudo e começou a buscar a Deus fielmente. E acabou morrendo na fidelidade. E acreditamos que ele deve ter sido salvo, né? Por quê? Porque ele se arrependeu.
Ele pediu perdão para Deus e ele voltou para a igreja batista e congregou lá até o dia da sua morte. Ele foi fiel em todo momento da sua vida, depois que aconteceu esse erro, e ele pediu perdão. Só que aí, meus irmãos, 4 pessoas continuaram dando andamento, né, a essa obra que foi fundada na mentira. Fundaram aí essa obra na mentira. Levaram adiante essa obra, né? Então, olha aí, levaram adiante essa mentira. 4 pessoas, e uma delas, Ellen White. Sim, Ellen White, né? Eles levaram adiante essa obra, certo? E aí surgiu essa seita, que não tem nada a ver de igreja, é seita, né? Tudo aquilo que mexe na palavra de Deus, que acrescenta, que tira, né, meus irmãos? Não é igreja, se trata de uma seita, certo? Então veja bem, outra coisa que é apregoado, né, por essa seita é a questão do sábado, certo? Tem que guardar o sábado, porque senão não vai ser salvo. Não, meus irmãos, tem que ter Jesus, senão não vai ser salvo. A porta para o céu chama Jesus, não chama sábado, não. Aquele que tem o descanso para a nossa alma não é o sábado, não, é Jesus Cristo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, vinde a mim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o descanso para a tua alma. Eu disse que o sábado era um dia, né, de descanso. O próprio Deus, no 7º dia, ele fez o quê? Ele descansou. Né? Ele tinha acabado a sua obra. No 6º dia, até o 6º dia, ele trabalhou, né, fazendo o céu, fazendo a terra, os seres viventes, o homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança, os répteis, os animais terrestres. Mas no 7º dia, o Senhor Deus descansou. Então, sábado era para o descanso. Era um dia separado para adoração ao Senhor, né? Agora, nós não precisamos de guardar o sábado mais, porque o Senhor Jesus é o nosso descanso. É Ele, né, que vai dar o descanso para a nossa alma. Então, nós não precisamos mais de guardar o sábado. Amém? Né? E a palavra de Deus mostra para nós, olha só para você ver, aonde estão os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, né? No Antigo Testamento, esses 2 livros mostram os 10 mandamentos. E olha só, 9 desses 10 mandamentos se repetem no Novo Testamento. O sábado, um dos mandamentos não. Você pode observar, você pode ler todo o Novo Testamento, você não vai encontrar a repetição desse mandamento a respeito do sábado, que tem que guardar o sábado. Os demais todos estão ali no Novo Testamento. A repetição, eles se repetem. Se você for ver, a Bíblia fala, não adorar imagem de escultura, não fazer imagem de escultura para adorar. Aí você vai lá no Novo Testamento, tá lá. Fugir da idolatria. A idolatria, todos que cometem idolatria vão ficar de fora do reino do céu. Tá lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Tá falando sobre a idolatria, está entre as obras da carne, né? Então pode ver que se repete. Lá em Atos capítulo 17, nós vemos Paulo pregando, né, que o nosso Deus não é servido por mãos humanas e nem habita em templo feito pela mão de homem, certo? No capítulo 19, ele está pregando em Éfeso. E ali ele passa uma grande perseguição, acontece um grande alvoroço por parte de um homem chamado Demétrio, né, que era um ourives que fabricava nichos de Diana, né? E ele começa a falar que a sua profissão vai cair em descrédito porque Paulo está pregando contra a idolatria, pregando que os deuses feitos pela mão de homem não são deuses, coisa nenhuma. E o povo começa a deixar de comprar deuses feitos pela mão de homem e começa a adorar o Deus que é espírito, o Deus de Paulo. Olha aí que tremendo, né? Então, a idolatria, a respeito da idolatria, se repete no Novo Testamento. Quando você olha, né, para os mandamentos, fala não matarás. Você vai lá no Novo Testamento, tá lá. 1 João 3,15.
No Evangelho, 1 João 3,15, está escrito o quê? Que o homicida não tem permanente nele a vida eterna. Então, quem mata, quem tira a vida de outra pessoa, não tem permanente nele a vida eterna, certo? E há outros versículos também. Se você for ver também, fala, não furtarás, né? Aí você vai para o Novo Testamento, tá lá, quem furtava, não furte. Tá lá, tá no Novo Testamento, essa repetição, ainda fala em 1 Coríntios, capítulo 6, né? No versículo 10, certo? Fala que os ladrões não herdarão o reino de Deus, né? Então, você pode ver que é uma repetição do mandamento do Antigo Testamento. A respeito da cobiça, não cobiçarás nada que é do teu próximo. Você vai lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, e você vai ver, mais uma vez, a palavra de Deus está falando sobre a cobiça, que muitos, né, por causa da cobiça, acabaram se desviando da fé. A gente vê ali que a cobiça é pecado, que a cobiça faz desviar da fé em Deus. Vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler aqui o versículo, deixa eu ver aqui, 10. Por amor do dinheiro, ou seja, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, olha aí, falando sobre a cobiça, né, meus irmãos? E há outros versículos também, eu só tirei esse aqui, mas há outros versículos também que falam a respeito da cobiça, que é uma repetição do mandamento, que está lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 5, certo? Aí você vai lá e fala assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que é falso testemunho? Mentira, calúnia, difamação, entra tudo aqui, certo? Entra tudo aqui. Aí você vai lá, Apocalipse 21, verso 8, 22, verso 15. Todo aquele que ama e comete a mentira, todo aquele que levanta falso testemunho, que levanta calúnia, vai pagar um preço caro, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Efésios 4, 25, cada um fala a verdade para com o teu próximo, pois somos membro um dos outros. Então, olha aí, o Senhor não se agrada da mentira, há uma repetição, né? Olha aí, há a repetição da ordenança, não mentir, não cometa a mentira, não pratique a mentira, porque em João 8,44 a Bíblia ainda cita que o pai da mentira é o diabo. Olha aí. Aí você vai lá e fala assim, honra ao teu pai e à tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Será que há uma repetição desse mandamento no Novo Testamento? Claro que sim. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e você vai ver. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Que é o mandamento com promessa para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então há uma repetição de todos esses mandamentos. Por exemplo, não adulterarás, né? Aí você vai lá em João capítulo 8, verso 11, Jesus olhando para a mulher adúltera e falando, vai e não adultera mais, vai e não peques mais. 1 Coríntios 6, 10, você vai lá, tá lá, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, há uma repetição de todos esses 9 mandamentos. Mas aí você vai, quando você vai procurar a respeito do sábado, no Novo Testamento, você não encontra nenhuma ordenança de Deus, nenhuma ordem de Deus dizendo, olha, tem que guardar o sábado, né? E nós vemos que naquela reunião que houve com os judeus, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, né? Ali em Jerusalém, em Atos capítulo 15, a palavra de Deus fala que eles estavam numa reunião e haviam muitos judeus que haviam se convertido, só que eles estavam querendo lançar sobre a cerviz dos discípulos, né, um jugo pesado, que nem eles e seus pais suportaram, né? Queria que eles fossem circuncidados, guardassem o sábado, né?
E aí, de repente, Pedro se levantou e começou a falar com eles. Daqui a pouco, Tiago também. E começou a falar, não, gente, que isso? A única coisa que nós devemos falar para o povo, guardar, é a respeito da fornicação. Não praticar fornicação, não comer do sacrifício da idolatria e nem comer carne com sangue do sufocado. Porque tem quem prega, isso é lido todo sábado em cada sinagoga, né? Então, olha aí. Mas não falou nada que tem que guardar sábado, tem que circuncidar a carne do teu prepúcio. Nada disso. Por que não precisa guardar o sábado? Porque o nosso sábado é o Senhor. O nosso descanso é o Senhor Jesus Cristo. Jesus quebrantava o sábado. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele estava com seus discípulos no meio de um lugar cheio de espiga, né? E os discípulos estavam colhendo, debulhando espigas e comendo. Era sábado, gente. E Jesus estava ali no meio deles, né? Jesus curou no dia de sábado, mandou o homem carregar a cama no dia de sábado, né? Porque ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Olha que tremendo, hein? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Nós estamos falando sobre a questão do sábado, né? Deixa eu ver se tem mais algum versículo. Agora eu quero falar sobre... Deu para vocês entender aí, irmãos? A respeito do sábado? Ah, tá. Eu quero citar esse outro versículo aqui, ó. Colossenses 2, 14 ao 17. Depois você pode ler também. Fala sobre o sábado, né? Ali fala que são sombra das coisas futuras, né? Das coisas que viriam futuramente. Amém? Então é sombra das coisas futuras, né? O sábado. Amém? Vamos ler lá? Deixa eu ler um pedacinho para vocês. Colossenses. É muito importante, né, a gente ler a palavra do nosso Deus. Colossenses, capítulo 2, 14 ao 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojou a cédula que era contra nós, sabe o que era? A lei. A lei. A lei era a cédula que era contra nós. Foi cravada na cruz. A dívida foi quitada por Jesus. Ele cumpriu a lei. Certo? Aqui fala. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue. Ninguém julgue você, falando que você não tem salvação, né? Ninguém julgue pelo comer, pelo beber, por causa do dia de festa, lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha aí, então nós não devemos julgar ninguém. Não está guardando o sábado, vai perder a salvação. Aquele ali trabalha no dia de sábado, não vai para o céu. A Bíblia está falando, não julgueis. Não é para julgar ninguém por causa do sábado. Falando que a pessoa vai perder a salvação, não está sendo fiel a Deus, Alá tem que guardar. E até mesmo, o sábado, Deus mandou quem guardar o sábado? O povo judeu, não foi gentio, não foi outra nação. Quem deveria guardar o sábado naquela época era o povo judeu. Foram mandamentos que foram concedidos ao povo judeu, certo? E aí Jesus veio, cumpriu a lei, não é necessário mais guardar o sábado, né? Porque o Senhor é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. É o único que pode dar um descanso que a nossa alma precisa, que a nossa alma deseja. Amém? Então, olha aí, né? Eu acredito que você está entendendo agora. Amém? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Que eu queria falar. É 3 tipos de lei, né? A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Repita comigo. Lei moral, lei civil e lei cerimonial. Amém? A lei moral, ela, quando Deus escreveu ali com o seu dedo, né, os mandamentos na tábua de pedra, nas tábuas de pedra, sabe aonde foram colocadas as tábuas de pedra que continha os 10 mandamentos, a lei moral de Deus? Dentro da arca. Por que dentro da arca?
Porque a lei moral é eterna, certo? Não é passageira. Não seria um mandamento passageiro que era só para guardar na antiguidade, na época dos antepassados, e depois não iria necessitar de guardar mais, certo? É preciso continuar guardando os mandamentos de Deus. Só o sábado que não. Amém? É preciso guardar Jesus no nosso coração, porque ele é o nosso sábado. Amém? Então, olha, agora a lei, as outras leis, os outros estatutos, eles foram colocados, né? As outras leis foi colocada de fora da arca, ao lado da arca. Por quê? Porque era passageiro, certo? Era passageiro, certo? A lei cerimonial, por exemplo, não tinha que fazer sacrifício de animais para poder fazer expiação do pecado do povo. Agora, Jesus foi o Cordeiro perfeito. Ele foi lá, sacrificou a sua vida, deu a sua vida para nos salvar, derramou o seu sangue, para não precisar de fazer sacrifício mais, para não precisar de pegar animal e lá sacrificar mais. Ele cumpriu a lei cerimonial. Ele cumpriu a lei, gente. Ele fez o sacrifício perfeito. Ele apagou todos os nossos pecados, lançou na profundeza do mar do esquecimento. Miqueias capítulo 7, verso 19. Amém? Jesus cumpriu até com a lei civil. Ele pagou imposto. Amém? Faz parte da lei. Não é lei? A gente não tem que pagar imposto. A gente não tem que pagar IPVA, pagar IPTU. Isso é a lei. É a lei. A gente tem que ser fiel, né? Tem que cumprir. Jesus cumpriu. Quando Pedro chegou e falou assim, ô Senhor, nós vamos ter que pagar, né? Porque nós somos livres, né? Nós vamos ter que pagar aí o imposto também. Nós vamos ter que pagar. Vai lá no mar, né? O primeiro peixe que aparecer, abre a boca, pega uma moeda, um estáter que vai ter na boca do peixe e paga o imposto por mim e por ti. Então Jesus, ele foi cumpridor, né? Da lei. Ele cumpriu a lei, a cédula que era contra nós. Ele cravou na cruz. Ele quitou a dívida, né? Ele acabou a obra, ele completou a obra, ele disse está consumado. Consumado quer dizer acabou a obra, ele completou a obra foi completa. Olha aí que tremendo, né? Não precisa mais de guardar sábado não, tá, irmãos? Outra coisa que faz parte dessa seita, né? Dessa seita, peraí, deixa eu tomar mais água aqui, gente. Outra coisa que faz parte dessa seita, eles apregoam que as pessoas quando morrem, elas vão para a sepultura. A alma da pessoa vai para a sepultura. E aí depois, meus irmãos, quando acontecer o fim de tudo, eles apregoam que a alma da pessoa vai ser extirpada, vai ser destruída, vai deixar de existir. Eles acreditam na doutrina da aniquilação, certo? Vai destruir a alma. Aí seria bom demais, né? Eu posso pecar à vontade, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso beber bastante cachaça, porque no final a alma vai ser destruída, né? A alma vai ser destruída e não vai ter sofrimento eterno, nada. Mas é mentira isso daí, gente. Acreditam no sono da alma, que a pessoa morre e que a pessoa fica lá dormindo, tirando um cochilo, um soninho gostoso, né? Não, irmão. A Bíblia mostra lá em Lucas 16, 19. O rico foi para o inferno. Ele estava dormindo? Ele estava dormindo? Foi o pai Abraão que acordou ele. Ô, rico, acorda aí, acorda. Não. Ele estava em tormento. O que a Bíblia diz é que ele estava em tormento. Ali não tem nada de sono da alma, que alguém estava dormindo, que o rico dormia, que o Lázaro dormia. Nenhum dos dois. O pai Abraão estava de lá acordado, consciente. E o rico também estava consciente no inferno. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo ali, ninguém estava dormindo, não. Ele estava desesperado. Meu Deus, eu quero sair daqui. Meu Deus do céu, dá um pouco d'água. E depois ele mandou que o pai Abraão mandasse um dos mortos na terra avisar os irmãos dele para não ir para lá. Né? É onde que muitos acreditam na doutrina da reencarnação, que o morto volta na terra. Muitas pessoas acreditam que o morto fica vagando, que o morto vem falar com quem está vivo. Mentira! A Bíblia não mostra isso, a Bíblia não diz isso. Isso é antibíblico, né? É uma coisa criada, inventada pelo homem, não é bíblico, né? Então, olha aí. Então, muita gente acredita que as almas ficam dormindo após a pessoa morrer, despedir dessa terra. Tchau, tchau, agora eu vou dormir, viu? Vou dormir, tá? Vou tirar
um cochilinho. Amém? Não, nada disso. Se você ler Apocalipse 6, verso 9, João, ele teve uma visão quando ele ainda estava na ilha de Patmos. O que ele viu? Debaixo do altar de Deus, almas acordadas. Não foi dormir no sono, não. Ele viu almas acordadas e essas almas clamavam. Eram almas que tinham sido degoladas por amor do Senhor Jesus. E aquelas almas clamavam: Senhor, faz vingança. Até quando, né, o Senhor não vai fazer vingança pelo nosso sangue que foi derramado por causa do testemunho e da palavra do Senhor Jesus? Né? As almas clamavam por vingança por causa do sangue deles que foi derramado por causa de Jesus e da sua palavra. Então não tinha nenhuma alma dormindo. Eu não vejo nenhum texto bíblico que afirme dizendo que a pessoa morre e que ela vai dormir. E que ela vai a alma dela para a sepultura. O que vai para a sepultura é o corpo da pessoa. O que vai para a sepultura é a carnadura, é a carne da pessoa. A alma não. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Ou ela vai para o céu provisório ou para o inferno provisório. Certo? Só depois, né, essa alma ela vai para o lago de fogo, que é o sofrimento definitivo, sofrimento eterno, né? E aí a alma dos salvos vai entrar na cidade santa. Amém? Após serem galardoados diante do tribunal de Cristo, aí será paraíso definitivo, enquanto os mortos que são ímpios, que partiram sem Deus, vão para o sofrimento, inferno definitivo. Né? Olha aí que situação, né, meus irmãos? E já falo, ó, Mateus 25 e verso 46. Fala o quê? Que o sofrimento será eterno. Os bodes irão para o sofrimento, para o tormento eterno. Eterno quer dizer interminável, não é temporário, não. Não é por um tempo. Lá não está escrito assim, ó, irão para o tormento temporário. Eles vão sofrer temporariamente, durante um tempo. Aí depois a alma deles vai ser destruída, vai ser extirpada, vai sofrer, vai acontecer aniquilação, serão aniquilados. Não está escrito isso não. Ali está escrito sofrimento, vão para o tormento eterno. Você sabe o que é eterno? É para toda a eternidade, é interminável. A pessoa vai ficar sofrendo ali, Deus não vai destruir a alma de ninguém. Vai ficar pagando pelo seu pecado. Fornicou bastante, cometeu bastante sensualidade, bebeu bastante cachaça, mentiu bastante, xingou bastante, falou mal de todo mundo, criticou bastante e não se arrependeu. Não quis aceitar a Jesus. O sofrimento será eterno. Vai ficar queimando ali naquele lago de fogo borbulhando. Junto com a besta, o falso profeta, o dragão, o diabo. Vão ficar queimando ali vai ser um sofrimento interminável, né, irmão? Então o negócio é sério, não é brinquedo, não. O que a Escritura diz é verdade, é realidade. Não existe nenhum outro livro como a Bíblia. Não existe nenhum outro livro como a Bíblia Sagrada, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum versículo. Deixa eu ler aqui. Marcos 12. Marcos 12. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tirei o versículo errado aqui, irmãos. Não é esse capítulo, não. Tirei errado aqui. É Mateus, gente. Peraí. Por isso que eu tô olhando aqui, não tô encontrando. É Mateus. É Mateus. Aqui fala assim, ó. Mateus capítulo 12 diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas
em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Veja bem, é muito bem claro aqui. Jesus estava quebrantando, os discípulos estavam quebrantando o sábado, estavam burlando esse mandamento. Está bem claro, gente, está bem claro, porque, olha, os judeus, os fariseus começaram a questionar. Eles começaram já a falar aqui, ó. Eles disseram, ó, os teus discípulos fazem o que não é lícito pela lei que foi dada a Moisés fazer no dia de sábado. Ó, vocês estão burlando, ó, vocês estão quebrantando o sábado. Vocês estão burlando. Olha aí, vocês estão desobedecendo o mandamento de Deus. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Ele, porém, ele quem? Jesus, disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da preposição, que não era lícito comer, e nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote? Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo, quem é maior do que o sábado, quem é senhor do sábado. Quem manda aqui sou eu. Raço declama. Quem manda sou eu. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Senhor do sábado. Amém? Quem criou o sábado fui eu. Quem manda no sábado sou eu, não é vocês não. Não é vocês que mandam no dia de sábado, não, sou eu. Eu mando no sábado, eu mando no domingo, eu mando na segunda-feira, na terça, na quarta, eu curo qualquer dia, eu liberto qualquer hora, eu salvo a qualquer momento. Olha aí, meus irmãos. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês ficam aí sacrificando, ó. Não quero sacrifício, eu quero obediência. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado ele é Senhor. Olha aí. Meu Deus, tremendo, hein? Jesus deu uma chibatada naqueles fariseus. Amém? Eu sou o Senhor do sábado. Né? Em vez deles glorificar a Deus pelas curas que Jesus fazia no sábado, né? Pular, saltar de alegria de ver a pessoa liberta, não, eles iam brigar, questionar, julgar, né? Por causa, você não está guardando o sábado, né? Olha aí. Então, meus irmãos, muitos judeus, quando se convertiam, eles eram como esse povo dessa seita, legalista. O que é uma pessoa legalista? É aquela pessoa que está presa numa certa tradição religiosa. Vamos lá, repetir de novo. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que está presa a uma determinada tradição religiosa. Pessoa que está presa nas tradições religiosas. Então imagina aqueles judeus que se convertiam, mas eles ainda estavam presos, né, nas tradições religiosas. Queria guardar o sábado, queria circuncidar a carne do prepúcio, né, meus irmãos? Então, é que nem na igreja de Corinto, tinha uma parte de crente que era legalista, né? Uns falavam, eu sou de Jesus, o outro eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, né? Então tinha uma parte que era legalista, outra era liberal, e aquela bagunça toda, aquela divisão, né? Dentro da igreja de Corinto. Uns falavam, eu sou de Cristo, amém? Então tinha aqueles, né, que ainda queria guardar o sábado, que achava que tinha que guardar o sábado para morar no céu, que tinha que circuncidar a carne do prepúcio, né? Então, olha aí. Então, deu para você entender a respeito do sábado. Gente, não há repetição em nenhum lugar do Novo Testamento, né? Não há nenhuma ordenança que fale para você que você deve guardar o sábado. Entendeu? Né? Se você quiser adorar a Deus no sábado, no domingo, amém. Reservar um dia da semana só para adorar a Deus, amém. É uma coisa que você pode fazer, mas não que você tenha que guardar o sábado, né, para você morar no céu, para você ser salvo. Se você não guardar, você vai para o inferno, né? Essa seita, o que eles apregoam é que quem não guarda o sábado, eles vão ser marcados com a marca da besta.
vão receber o sinal da besta. Então você imagina, né? Eles acreditam que todos nós vamos ser marcados com o sinal da besta. Porque nós não guardamos o sábado, né? E nada a ver, meus irmãos. Amém? Nada a ver com esse negócio de besta, não, né? Não é necessário guardar sábado para ser salva. Não há repetição, né, no Novo Testamento para guardar esse mandamento, tá bom? Então você pode ler, né, em todos os porque pode ver que o Novo Testamento ele completa, ele é como se é uma continuação, um complemento, eles se completam, é igual Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? O Apocalipse do Antigo Testamento. Para você entender o Apocalipse, você tem que ler o livro de Daniel também. Você não pode descartar o livro de Daniel. Então eu não posso ficar só com o Novo Testamento e descartar o Antigo Testamento. Eu não posso pegar só o Antigo Testamento e descartar o Novo Testamento. Porque um completa o outro. É um complemento, eles completam um ao outro, né? Tá continuando a palavra de Deus, certo? Um completa o outro. Para você entender um, você tem que ler o outro. Senão você não entende, não compreende nada, né? Então tá aí, os dois é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A única diferença é que Jesus cumpriu a lei. A cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. A lei, ela serviu de aio, uma espécie de tutor, de babá, para nos conduzir a Cristo. Amém? Então, tá aí, né, meus irmãos? Tá aí, isso aí é só para você entender, para você saber, né, dentro da palavra de Deus, aonde que estão, né, os versículos, para você entender a respeito das doutrinas, que não são doutrinas, não tem fundamento, não tem apoio na Sagrada Escritura. Amém? Deus abençoe vocês. Se tiver alguém aí que quer entregar a sua vida para Jesus, ou até mesmo reconciliar com Deus que está desviado, levante a sua mão aí agora e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito, ou eu me reconcilio com o Senhor Jesus. Diga assim comigo: me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Talvez você vai dizer assim: mas Alessandra, o que a gente faz com essas pessoas que estão enganadas? Ore por elas. Não as maltrate, não fique brigando com elas. Ore por elas. Ore por elas para que Deus tenha misericórdia e venha fazê-las enxergar a verdade, sair da mentira, para que também recebam a salvação como nós. A vida eterna como nós vamos receber das mãos de Deus. Amém? Então ore por essas pessoas, para que Deus abra o seu entendimento, para que eles possam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Sagrada Escritura, que Deus possa abrir o seu entendimento para entender a palavra de Deus realmente como ela é, entender a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo.